meu nome é Ana Paula Lopes e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência de como foi para tirar o visto de turista, o visto americano. Eu não sou advogada, então não leve isso como aconselhamento legal. Eu estou contando apenas a minha experiência e alguns casos que eu vi que fazem com que você seja aprovado. Eu acredito que você tenha que ter um perfil. A partir desse perfil, se você se encaixar nesse perfil e no momento da sua entrevista você seguir as regras que eles pedem, você é aprovado. Então existem alguns casos de pessoas que não foram aprovados, mas eu acredito que essas pessoas não se encaixaram no perfil ou não comprovaram de que eles tinham um vínculo com o Brasil, de que eles iam comprovar de que eles voltariam para o Brasil, indo para os Estados Unidos eles voltariam, ou que eles teriam condições de se sustentar, pagando sua própria passagem e se sustentando lá. Existem exceções, onde alguns adolescentes, os pais pagam, mas nesses casos, em alguns casos, eles são aprovados. Porém, eu já vi muitos casos onde a pessoa, fulano está pagando minha passagem, mas eu vou bancar tudo. É muito difícil, nesses casos, da pessoa ser aprovada. Isso vai depender de outros fatores, onde a pessoa tem um bom emprego, a pessoa tem um vínculo, estuda, trabalha, tem casa, tem familiares que dependem dela, então sabe que ela vai voltar. Mas isso é uma caixinha de surpresa, que no meu caso, eu fui com a intenção de visto de turista, que eu tinha que voltar, mas eu poderia muito bem não voltar. Porque quando eu fui na minha entrevista, eu preenchi o Form 10-160, paguei a taxa, fiz a minha biometria, tirei a foto no Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, que é o CESAV. Então, eu fui lá, tirei a minha biometria, tirei a minha foto e depois eu marquei a minha entrevista. No dia da minha entrevista, eu estava muito nervosa, porque eu trabalhava numa empresa há 8 anos, então eu tinha um bom salário, então eu sabia de que eu me encaixava no perfil. Porém, quando eu fui conversar com o meu chefe, ele já morou nos Estados Unidos, ele me encheu de medo, porque ele me disse, eles vão te negar, porque você tem um perfil de imigrante. Você é uma mulher solteira, com uma certa idade, você não tem filhos, você não tem uma casa própria, você não estuda, a única coisa que te prende aqui é o seu emprego. Isso é a única coisa que você pode comprovar de que vai fazer com que você voltar, mas isso isso não faz com que ninguém volte por causa de emprego, né? E cara, eu ia fazer o quê? Eu tinha que tentar. Mas quando eu cheguei lá, eu juntei tudo quanto era tipo de documento que eu poderia, de imposto de renda, de declaração da empresa, que eu estava de férias e que eu ia voltar. E eu juntei vários documentos e botei na minha pastinha e fui. Então eu cheguei cedo, eu não me lembro agora porque tem 2, 3 anos dessa entrevista. Eu cheguei cedo, eu entreguei meu passaporte, eu entreguei as documentações que eles tinham pedido, a folha de agendamento do DS-160, a folha de confirmação da entrevista, entreguei tudo, eles confirmaram meus documentos todos e me pediram para aguardar. Então, aí eles me colocaram para sentar, depois eles me colocaram numa outra fila, onde tinham vários guichês e cada pessoa ia para determinado guichê. Então, eles me colocaram para esse guichê. Desse guichê, ela confirmou as minhas digitais, confirmou meus dados e pediu para eu voltar para o lugar onde eu estava. A partir dali, uma outra pessoa me direcionou para outro guichê onde iriam acontecer as entrevistas. Então, são vários guichês, onde cada um tem um cônsul e cada cônsul vai fazer a entrevista de cada pessoa. Você não vai direcionada para aquele cônsul, você vai de acordo com a disponibilidade das filas. Então eu fiquei atrás de umas 4 ou 5 pessoas. Você fica muito perto do guichê, então o guichê ele tem um alto-falante, é um vidro blindado,
onde o cônsul fica do outro lado fazendo as perguntas e as pessoas respondem do lado de cá. Então, tudo que a pessoa responde, você consegue ouvir. Então, você sabe quem foi aprovado ou não. E na minha frente, eu vi algumas pessoas contando a história. Algumas pessoas que não falavam inglês, mas isso não é mandatório. Você não precisa falar inglês para você vir de turista. A questão toda é a história que você está contando. Então, se você vem para um lugar turístico como a Flórida, vai vir para Disney, você não é mandatório você falar inglês, porque você vai ter a ajuda de outras pessoas. Agora, se você fala que você vai sozinha para um lugar que você não conhece ninguém, como é que você vai se comunicar se você não fala inglês? Então, tudo depende de como você está preenchendo o DS 160, se você disse que você conhece alguém ou que você não conhece ninguém. Então, é mandatório você mostrar para eles um perfil e você mostrar para onde você está indo ou o que você está fazendo. Muita gente mente, o que é muito errado, o que prejudica muito a aprovação ou até mesmo ter o seu visto negado. Então, o que eu aconselho é contar sempre a verdade. Se você não se encaixar no perfil, você não se encaixou no perfil, não vai ser agora, não vai ser lá na frente que você vai conseguir o seu visto. Você só vai conseguir o seu visto se você se encaixar no perfil, se você demonstrar que você tem vínculo suficiente com o Brasil e que vai fazer com que você volte. É basicamente isso que eles precisam. Eles não querem dar um visto de turista para uma pessoa que ela tem a intenção de não voltar. Então é por isso que existe essa entrevista. Eles conseguem detectar cada pessoa que tem a intenção de não voltar. Então, no meu caso, eu vi essas pessoas, vou contar o que eu vi na minha frente, o que me marcou. Tinha um casal, eles não falavam inglês, eles iam, não me lembro bem para onde eles iam, mas eles não tinham emprego aqui no Brasil e disseram que o irmão que morava nos Estados Unidos ia pagar a passagem para eles poderem ir de férias. Então eles perguntaram, e os filhos não iam. Ah, você tem filho? Tem. Quantos filhos? 2, 3, não lembro. Os seus filhos vão? Não, os filhos não vão, os filhos vão ficar. Então, assim, eles tiveram o visto negado. Basicamente isso. Então, chegou a minha vez. Estava toda nervosa, achando que o visto ia ser negado também. E eu cheguei, a cônsul me deu bom dia, perguntou como é que eu tava, eu respondi, confirmou meu nome completo e tudo mais. As perguntas que ela me fez foram muito simples e foram muito básicas e diretas. E as respostas que eu fiz também foram básicas e diretas. Perguntou se eu tinha um emprego. Respondi que sim. Quanto tempo trabalha nesse emprego? 8 anos. Eu tinha a carta da empresa dizendo que eu estava de férias. Para onde você vai? Detroit. Quanto tempo vai ficar? 25 dias. Conhece alguém lá? Sim, conheço um amigo, que era meu namorado na época, mas eu, em pânico, falei que era só amigo. E ela falou, você já viajou para outros lugares internacionais? Eu falei que sim, para Argentina, a trabalho. E só. Ela não me perguntou mais nada. Não pediu para mostrar documento, não pediu para comprovar se eu tinha renda, como que eu ia pagar minha passagem, não me perguntou nada. Ela viu, pelo que eu tinha preenchido, que eu estava trabalhando numa empresa já há muito tempo, a empresa que eu trabalho é uma empresa multinacional, a minha entrevista foi conduzida em inglês e basicamente foi isso. Ela começou a digitar, falou, parabéns, você foi aprovada, me deu um papel e falou, o seu visto vai ser entregue na sua residência em 1 semana. E exatamente isso aconteceu. Eu morava no Rio, o meu visto chegou em 3 dias, com o meu passaporte. Então, a minha dica é, você precisa se encaixar no perfil, onde você tem um emprego e você sabe que você vai voltar. Pode ser como aquilo que eu falei, existem algumas exceções, onde a pessoa como eu
que tem apenas o emprego, não tem nenhum outro vínculo, que não é casada, não tem casa, não tem carro, não tem nada, não tem vínculo nenhum, basicamente, ela pode ser negada também. Mas isso depende muito deles, depende muito da política do presidente na época. Na época, o presidente que eu fiz era o Obama, agora é o Trump. E ele tá apertando cada vez mais a política de imigração. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, se inscreve no meu canal. E obrigado por assistir. Bye, bye!